Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Começamos com saúde. A exclusividade de médicos e enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde é esta a questão que colocamos aqui no primeiro tema que vamos abordar, um tema relacionado com a saúde. Falamos a seguir de Assunção Cristas no jantar de Natal, criticou o Governo. Falamos também do Governo se discriminam ou não os transportes no Porto. Falamos de Sidónio Pais, faz 100 anos que foi assassinado. E na política internacional falamos do Brexit, de Theresa May e do futuro da Europa. São estes os temas que temos hoje em análise. Comigo em estudo Narciso Miranda, como é habitual à sexta-feira. Narciso, obrigada desde já pela sua presença. Narciso Miranda, começamos precisamente por falar da saúde. A saúde que tem sido um tema recorrente em 2018. Falamos da greve dos enfermeiros. E falamos aqui de uma outra questão que se coloca também. Falamos da exclusividade de médicos e enfermeiros. Devem ou não os médicos e enfermeiros também trabalharem no setor privado ou devem ser exclusivos do setor público? Narciso Eu Miranda. acho que a saúde foi, de facto, o tema, ou está a ser o tema mais debatido no ano que está prestes a terminar. E ainda bem que assim é, porque a saúde é uma questão fundamental para a qualidade de vida dos cidadãos. Por outro lado, não é possível falarmos de saúde sem fazermos uma abordagem do Serviço Nacional de Saúde, que está a sofrer abalos muito importantes com desinvestimento na parte pública e, sobretudo, no Serviço Nacional de Saúde. Quanto a estas questões que me colocou agora para eu comentar, a greve dos enfermeiros já comentámos várias vezes e, de facto, está a trazer muitos estragos e eu continuo a insistir que não vale a pena caminharmos pela via da radicalização. Eu acho que já estamos na radicalização. Quer os enfermeiros radicalizaram o seu discurso, a sua intervenção e a sua forma de luta, mas também o Governo radicalizou, salvaguarda aqui o Secretário de Estado e talvez a Ministra tenha dado sinais de abertura, mas o Governo no seu todo e as próprias oposições, algumas das oposições, radicalizaram demasiadamente o discurso. Ora, não é com radicalismos que se resolvem os problemas. Os problemas só se podem resolver com diálogo. E eu insisto na necessidade de diálogo. Quanto à ideia da exclusividade dos médicos e dos enfermeiros ao serviço da saúde, não é tema novo, é um tema recorrente, é um tema normal que está permanentemente em cima da mesa. Eu pessoalmente defendo o sistema da exclusividade. Eu acho que os médicos que trabalham no Serviço Nacional de Saúde devem trabalhar exclusivamente no Serviço Nacional de Saúde. E os enfermeiros a mesma coisa. Mesmo que sejam compensados com as medidas necessárias para se sentirem motivados a exercerem a sua profissão, a sua atividade profissional, exclusivamente nos institutos, nos centros de saúde, nos hospitais, etc., no Serviço Nacional de Saúde. E acho porquê? Não é porque eles não tenham tempo disponível para poder trabalhar no outro lado, é porque há sempre a tendência, e isso depois fica dependente da seriedade de cada um dos profissionais, há sempre a tendência, ou há sempre as condições, a motivação de se conquistarem clientes no Serviço Nacional de Saúde para os levar para o setor privado. E essa atitude não é correta. E eu não estou a dizer que todos os médicos procedem desta maneira e todos os enfermeiros procedem desta maneira, porque não é verdade, não procedem. Há gente muito séria. Pegando nessa sua ideia e também nessas palavras, essa situação afeta de alguma forma os serviços prestados no Serviço Nacional de Saúde? É evidente que afeta. Indiretamente afeta. Muitas vezes não é essa a intenção dos médicos profissionais. Fica em causa a qualidade. Afeta deliberadamente, mesmo não havendo essa intenção, porque a intenção é arranjar clientes para se ganhar mais dinheiro, obviamente, e não para afetar os serviços. Agora, afeta porque todos nós sabemos que os serviços estão congestionados, sobretudo no setor público. Há esse problema, todos nós conhecemos. Há consultas que estão com atrasos acima do que é normal e do que é aceitável. E, portanto, muitas vezes as pessoas preferem fazer um esforço financeiro e criar condições para serem atendidos mais depressa. E, portanto, há uma fonte de recrutamento de clientes para o privado na área pública. E, portanto, o regime de exclusividade evita esta situação e, por outro lado, faz com que os profissionais tenham mais tempo disponível, estejam mais descontraídos, com menos stress no exercício das suas funções, e isso faz com que a atividade que desenvolve é mais produtiva e é mais, do ponto de vista qualitativo, melhor. Há sempre um efeito psicológico, como é evidente, e eu estou a falar no efeito
psicológico que resulta de um profissional que tem X horas para cumprir no seu serviço e, neste caso, ao serviço, na maior parte dos casos, ao serviço do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, provavelmente serão atendidos mais clientes, mais doentes, mais pacientes, serão atendidos com mais calma, com mais serenidade, com mais profundidade e, portanto, eu acho que ganha toda a gente, mas ganham sobretudo os utentes, sobretudo as pessoas, sobretudo os cidadãos, que é para eles que nós temos que trabalhar. Eu sou defensor do regime de exclusividade. Claro que sei que é a melhor aposta do Estado. É a melhor aposta, embora eu saiba que é muito difícil, porque há sempre a fuga, há sempre a tendência da fuga, e depois há muitos médicos que dizem, eu com o ordenado que tenho neste lado, não consigo resistir à tentação de poder ganhar mais no outro lado, e portanto há sempre esse grande problema. Mas poderá ser essa uma justificação, Narciso Miranda, ou poderá ser esse um argumento? Muitas vezes esse argumento é de se ganhar pouco e de não ter todas as condições necessárias para o exercício das funções. Sabe que hoje nós temos excelentes quadros na área da saúde, excelentes médicos, excelentes especialistas e, portanto, eles depois também precisam dos meios necessários para pôr à prova a sua capacidade e o seu grau e o seu alto nível de conhecimentos. Porque convém salientar que Portugal está extremamente bem servido relativamente a profissionais na área da saúde, quer sejam médicos, quer sejam técnicos da saúde, quer sejam enfermeiros, e isso prova-se porque quando alguns deles, como já aconteceu, saíram, no estrangeiro é reconhecida essa qualidade dos nossos profissionais a todos os níveis, e portanto há que prestar esta homenagem, há que fazer este reconhecimento relativamente aos nossos médicos, aos nossos técnicos de saúde e aos nossos enfermeiros e ao pessoal todo ligado à área da saúde. Mais duas questões relativamente a este tema. Narciso Miranda, o crescimento do setor privado prejudicou o Serviço Nacional de Saúde? Não sei, se calhar prejudicou ou talvez não tanto como se diz, porque o Serviço Nacional de Saúde não tinha capacidade de resposta para as necessidades e por isso foi complementado com o serviço privado. Eu sou daqueles que defendo nesta área que exista uma complementariedade entre o Serviço de Saúde e o Serviço Privado e não competição. Não engordar um à custa do emagrecimento do outro. Se bem que o ideal, no plano teórico, no plano dos princípios, o que eu defendo é o Serviço Nacional de Saúde. Reforça o Serviço Nacional de Saúde, reforcem-se os meios, reforcem-se as instalações, os meios técnicos, mecânicos, os meios humanos, sobretudo, para que o Serviço Nacional de Saúde tenha capacidade de resposta para todas as necessidades de toda a população. Isso era o ideal. O ideal era só termos Serviço Nacional de Saúde para responder às necessidades, mas tenho consciência que isso é muito difícil, é praticamente impossível. É praticamente impossível no sentido teórico, mas é preciso que o privado funcione de uma forma complementar e não de uma forma, naturalmente, com a competitividade necessária do ponto de vista da qualidade, mas não com esta estratégia de um serviço roubar clientes a outro serviço. Narciso Miranda, pode haver uma relação entre o privado e o público? Pode haver, eu não percebi muito bem a sua pergunta, se diz uma relação de complementariedade, digo-lhe pode e deve. É desejável que aconteça. Percebi que essa é a sua pergunta, pode e deve. É muito importante que isso aconteça, até porque não podemos escamotear esta realidade. É que o privado é financiado pelo Estado. Quer dizer, muitas vezes o privado presta um serviço substituindo-se ao Estado. Portanto, é o Estado que paga uma parte desse serviço que é prestado. Nós hoje, por exemplo, um cidadão que beneficia da ADSE vai ao privado, paga uma parte, mas a ADSE, o Estado, paga a outra parte. E por aí adiante, quem vai fazer uma radiografia ao privado, há uma participação por parte do Estado na despesa que esse privado vai praticar ao fazer esse serviço ao respectivo utente. Narciso Miranda, estamos a 2 semanas do final de 2018, caminhamos para 2019, um ano em que, que está marcado ou que será marcado por eleições. Por 2 atos eleitorais, eleições europeias e eleições legislativas. 2018 ainda é cedo para fazermos este balanço, mas de facto podemos aqui de alguma forma dizer que as greves marcaram o ano de 2018, nomeadamente as greves na área da saúde, mas não só. Eu acho que 2018 foi um ano, comparativamente com outros anos que nós vivemos intensamente, muito calmo. Excepcionalmente calmo. Com um governo suportado por uma grande maioria, uma maioria no Parlamento do PS, PCP, Bloco de Esquerda, não só em termos de votos, mas em termos de discurso político. Muitas das vezes, durante 2018,
quando a oposição, a direita, atacava o governo, quem era mais aguerrido a defender o governo era o Bloco de Esquerda e o PCP, sobretudo o Bloco de Esquerda, muito mais que o próprio PS. Mas, nos últimos 3 meses deste ano, regressámos ao clima de alguma instabilidade, de algum descontentamento e das greves. E disse muito bem. Eu não posso dizer que o ano 2018 foi marcado pelas greves. O último trimestre de 2018 foi marcado por um crescendo de greves, de contestação, de agitação e de reivindicação. E eu acho que vai prosseguir em 2019. E porquê é que isto está a acontecer? Uns dizem que é por causa da aproximação de eleições. Temos eleições daqui a 9 meses, ou 8 meses. Outros dizem, e eu incluo-me nestes outros, dizem que não é só por isso, mas é sobretudo porque este governo subiu o patamar de expectativas muito alto, fez promessas demasiadamente fortes e não cuidou saber se as podia cumprir. Esse é o grande problema, Narciso. Esse é o grande problema, porque quando o governo chegou a 2018, chegou à conclusão que não podia cumprir tudo aquilo que disse que ia fazer. Portanto, funcionou a demagogia, funcionaram as falsas promessas e agora chegaram à conclusão que não podem e as pessoas, que normalmente são de memória curta, neste caso, lembram-se bem do que o governo prometeu em 2016, em 2017 e, portanto, em 2018 veem que não vem nada ou que não vem pelo menos aquilo que prometeram, naturalmente entram na fase das reivindicações e 2019 vai acontecer a mesma coisa. A saúde e a educação, que são 2 setores muito sensíveis, foram os mais atingidos, mas também há sinais de alguma agitação e perturbação na área da segurança e da proteção civil, que são sinais preocupantes. Que também já falámos aqui durante esta semana. Narciso Miranda, faremos aqui uma retrospectiva do ano de 2018 daqui a 2 semanas. Para já, então, voltamos aos temas de hoje e falamos da Assunção Cristas, que no jantar de Natal do CDS deixou duras críticas ao governo, mas também ao PSD. Eu acho que o ano 2018 também foi marcado por essa novidade. Quem assume, de facto, o discurso de maior agressividade ao nível da oposição e de maior capacidade de afirmação política e de sentido de oportunidade de afirmação política tem sido o CDS e tem sido a sua líder Assunção Cristas, que conseguiu ocuparem de uma forma quase que poderia dizer brilhante o espaço da liderança muito afirmativa e inteligente, temos que o reconhecer, de Paulo Portas. E, portanto, quase que esta afirmação da líder do CDS quase que fez esquecer o líder anterior, o que não era fácil conseguir e a Assunção Foi uma Cristas herança conseguiu. Pesada que a Assunção Cristas assumiu. Não, assumiu a sucessão de um líder muito forte, com muito carisma, um homem inteligente. Toda a gente sabe que o Paulo Portas é um homem muito inteligente e, portanto, era uma sucessão muito difícil que a própria Associação Cristas provavelmente não previa que ia ter tanto sucesso na sucessão que assumiu a responsabilidade de se disponibilizar relativamente ao Paulo Portas. De facto, quem lidera a oposição em Portugal, quem tem liderado a oposição em Portugal, tem sido, sobretudo, particularmente, o CDS, e ela fez sentir, mais uma vez, isso neste discurso, no jantar de Natal do CDS, num discurso afirmativo, acutilante, um discurso marcante do ponto de vista da oposição, em que, inclusivamente, se demarca do PSD, que é o aliado natural do CDS, para uma hipótese de, em termos de futuro, de governo alternativo ao atual. Mas, de facto, também aqui foi primeiro o PSD que se afastou do CDS. Eu não direi tanto. Eu acho que o afastamento do PSD, do CDS e do CS do PSD tinha que acontecer, que é um afastamento normal para que cada um partido se possa afirmar. Mas não tínhamos ilusões. Eles estão afastados na afirmação como partidos de oposição. Mas quando um dia se aproximarem a hipótese de serem governo, eles juntam-se outra vez e caminharão de braço dado. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Narciso Miranda, de facto, quando falamos da Assunção Cristas, quando falamos do CDS, percebemos que, de facto, a Assunção Cristas tem dado largos passos na política portuguesa e tem-se cada vez mais, digamos assim, assumido como uma mulher na política. Tem-se afirmado. E tem-se afirmado de uma forma acutilante, de uma forma marcante. E há um aspecto positivo. É que temos uma líder de um partido que demonstrou capacidade de afirmação e capacidade de intervenção. E isto é, para quem gosta ou para quem não gosta, uma homenagem às mulheres. Quer dizer, as mulheres têm capacidade
no mínimo, a mesma capacidade dos homens, a mesma garra, a mesma determinação e o mesmo sentido de oportunidade para afirmarem o seu discurso e o seu protagonismo. Isso temos que reconhecer, quer se goste ou quer não se goste. Eu sou de esquerda, a Assunção Cristas é líder de um partido de direita, mas eu reconheço-lhe essa grande capacidade como uma mulher portuguesa a liderar um partido de uma forma tão acutilante, tão afirmativa e protagonizando, de facto, esse projeto que ela acredita, naturalmente, não é o meu projeto, mas que ela acredita, e isso é um fator positivo, obviamente. Narciso Miranda, vamos só analisar aqui as críticas. Há pouco falámos que Assunção Cristas fez duras críticas ao governo. Uma das críticas que Assunção Cristas fez foi que o primeiro-ministro, segundo Assunção Cristas, vira portugueses contra portugueses. Não, ultimamente, essa afirmação, que é muito dura, explica-se pelo que tem acontecido ultimamente. Há uma tendência de alguns membros do governo de pôr uns contra outros. Por exemplo, olha, nos bombeiros, nesta luta dos bombeiros, o ministro tentou, ao escrever uma carta a cada uma das corporações de bombeiros, esquecendo a Liga, passando por cima, ou melhor, passando ao lado da Liga, foi para tentar dividir. Ora, não é assim que se resolvem os problemas, na minha opinião, com o devido respeito que eu tenho pela estratégia do governo e de cada um dos ministros. E esta atitude, que é considerada, desculpem a expressão, espero que o ministro me esteja a ouvir, que eu até o conheço muito bem, de chique esperto, nem sempre resulta, e às vezes até resulta ao contrário. E, portanto, talvez por estas situações, por estes casos, posso apontar outros, mas este é o mais recente, talvez tenha justificado essa afirmação da Assunção Cristas, muito acutilante e muito dura contra o governo e praticamente contra o primeiro-ministro. Aliás, ela foca muito o discurso. Ela não perde muitas energias neste ou naquele ministro, neste ou naquele secretário de Estado. Ela foca o discurso no primeiro-ministro, porque ela sabe que o que conta do ponto de vista eleitoral e o que vai contar nas próximas eleições é a situação em que se encontra no momento das eleições do primeiro-ministro. Isto é, o nível de popularidade do primeiro-ministro. Isto é, o que pensam as pessoas do primeiro-ministro é que vai influenciar o sentido do voto. E a Assunção Cristas tem sido muito inteligente na percepção desta ideia e no combate que faz relativamente a esta questão. Muito bem, Narciso Miranda, tempo agora para falarmos dos transportes, depois então de termos aqui analisado as declarações de Assunção Cristas no jantar de Natal do CDS, falamos de transportes e tentamos perceber se há uma diferença entre Lisboa e Porto. Narciso, é precisamente essa a questão que me coloco. Mas... O Governo discrimina os transportes na cidade do Porto? Não, há uma grande diferença entre o nível de investimento em Lisboa e o nível de investimento no Porto ou noutras cidades de dimensão média do país. Isso é evidente, mas não é de agora, não é deste governo, é de sempre. E, portanto, há uma discriminação clara e evidente. Olha, reparem, por exemplo, nos últimos investimentos, quer no transporte ferroviário, quer no transporte do metro, quer dizer, em Lisboa vai o grosso da coluna. Bom, a maior parte dos meios financeiros, no Porto há aqui uns remendos, umas coisitas assim para entreter e para... E agora, nesta questão dos transportes, os sinais apontam no mesmo sentido, isso é evidente. A fatia do Orçamento de Estado, a fatia per capita, não podemos dizer o volume do dinheiro, per capita, do Orçamento de Estado, isto é, aquilo que o Orçamento de Estado paga, do dinheiro que sai do bolso dos cidadãos, a cada cidadão da Grande Lisboa é mais do que aquilo que paga também do bolso dos cidadãos a cada cidadão do Grande Porto e muito mais do que a cada cidadão de outras zonas do país. Portanto, há claramente esse problema que é um problema, um velho problema que nunca foi resolvido e que naturalmente o Norte se queixa e cada vez se vai queixando mais, embora eu considere que há um esvaziamento das lideranças do Norte e do Porto muito preocupante, quer dizer, há falta de líderes. Nós temos o Rui Moreira, que é uma pessoa com capacidade de afirmação, o Presidente da Câmara de Gaia também tem dado sinais evidentes nesse sentido, lá está. O Presidente de Futebol Porto tem que aparecer sempre nesta linha e, felizmente para nós, os bispos. O Porto teve sempre excelentes bispos. Sempre, desde Dom António, que teve sempre bons bispos, excelentes bispos, que se afirmam e que se afirmam no combate pelas desigualdades sociais. E, mais uma vez, aqui temos nós o novo bispo que também está a fazer o seu caminho de afirmação na luta contra a exclusão social e as diferenças sociais na sociedade do Norte e, neste caso, da Diocese, já não é só do Porto. Um tema também que surge na sequência, então, da extensão aprovada pelo Governo do Metro de Lisboa e Porto. Exatamente.
Exatamente, é muito mais investimento para Lisboa do que para o Porto. Aliás, repare, Matosinhos não leva sequer um bocadinho, pá, não leva nada, leva Gaia um bocadinho Porto, leva Porto sobretudo, um bocadinho Gaia e pouco mais. Muito bem, Narciso Miranda, falamos agora de Sidónio Pais, uma figura incontornável da história em Portugal. Pois 100 anos, Faz não é? 100 anos que Sidónio Pais foi assassinado. Narciso Miranda, de que forma é que Sidónio Pais contribuiu então para escrever a história de Portugal? Foi um período muito agitado da nossa história mais recente. Nós tivemos, depois da queda da monarquia, também com problemas de assassinatos pelo meio, que antecederam, e depois com a República tivemos um período de grande agitação e de muita insegurança e muitos problemas, muitos equívocos, e é nesse sentido e é nesta conjuntura de instabilidade, de lutas internas, lutas agressivas, fraturas muito acentuadas entre os republicanos, que aparece o assassinato de Sidónio Pais, que foi uma figura marcante e foi uma figura que é obviamente, uma pessoa que faz parte, que ficou com o seu percurso bem registado e com o seu fim trágico na história mais recente do último século, digamos assim, de Portugal. Portanto, faz agora 100 anos que isso aconteceu, esse registro da nossa história existe e, portanto, naturalmente podemos aprofundar muito mais essa situação à medida que hoje se vai falando no assunto e se vão fazendo essas entrecomas, comemorações do assassinato de Sidónio Pais. Muito bem. Então, aqui, a assinalarmos também nós, no Espaço Opinião, os 100 anos do assassinato de Sidónio Pais. Passamos agora para o último tema, falamos de política internacional. Narciso Miranda, Brexit, Theresa May e o futuro da Europa. Narciso Miranda, há Brexit, não há Brexit, Theresa May continua ou não continua e a Europa pode estar de alguma forma, o projeto europeu pode estar aqui de alguma forma abalado com o Brexit? Duas perguntas que a Helena me faz muito importantes e que demonstram uma grande capacidade de síntese que aqui demonstrou sobre o que se está a passar no Reino Unido. E para além dessas duas perguntas, uma questão que tem a ver com a Europa. Há ou não há? Não sei. Eu acho que ninguém sabe. Terminamos 2018 ninguém sabe. Neste ponto de interrogação. Ninguém sabe. Sejamos realistas, ninguém sabe. Líder do governo britânico, a senhora vai resistir ou não vai resistir? Ninguém sabe. Porque uma coisa é ela ter resistido à liderança do partido. Ganhou a moção de confiança. E ao ganhar a moção de confiança com quase 2/3, está garantida como líder do Partido Conservador do Reino Unido durante um ano. Porque durante um ano não pode haver uma nova moção. É assim a regra de funcionamento do Partido Conservador da Inglaterra. Esta vitória não lhe dá garantias nenhumas, porque pode acontecer daqui a pouco tempo que no Parlamento a sua proposta seja chumbada. E, portanto, lá vai tudo por água abaixo. Portanto, não se sabe. É um processo muito complexo, muito difícil e muito fraturante no Reino Unido. Eu acho que se hoje houvesse um referendo no Reino Unido, a não saída da União Europeia ganhava esmagadoramente. Portanto, a votação seria no sentido contrário, mas de uma forma muito mais esmagadora. É também isso que a Theresa May pretende adiar, esta votação. A Theresa May tenta evitar a derrota. Está a adiar para evitar a derrota. Ela percebe que vai haver uma derrota. Ela percebe que há todas as expectativas de ser derrotada no Parlamento. E ela tenta adiar. Claro que conseguiu ter agora aqui um sinal, um impulso de oxigênio ao ganhar a moção de confiança dentro do seu partido, que lhe dá alguma força, pelo menos em termos de imagem, quer nas negociações que está a fazer em Bruxelas, quer depois quando for ao Parlamento para a votação decisiva. Mas isso não chega. Há um efeito psicológico que pode não chegar. Não chega, não é bem. Pode não chegar. Portanto, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Agora, isto está a abalar a Europa, está a abalar a coesão da União Europeia e está a abalar uma coesão que já é muito frágil. E, portanto, porque com os fenómenos que estão acontecendo noutros países, sobretudo fenómenos populistas de extrema-direita, que são céticos, que são contra a União Europeia, quanto mais abalos acontecerem, mais os céticos ganham força e ganham capacidade de continuarem o seu caminho, que é profundamente negativo, não só para os seus países, como sobretudo para a coesão da União Europeia. Portanto, respondo-lhe de uma forma pragmática. Não sei
se a senhora vai continuar por muito tempo como líder do seu partido, o Partido Conservador, porque antes disso eu não sei se vai passar no Parlamento, e essa é que é a questão decisiva, a que é que serve ser líder se cai no Parlamento, e portanto vamos ver, vamos esperar. Muitas perguntas, nenhumas respostas, Narciso Miranda. Nenhumas respostas certas. Naturalmente, ou concretas. Há respostas concretas, ninguém sabe. Relativamente às questões que aqui colocamos. Narciso, voltamos a ver-vos na próxima semana. Muito obrigado, Boa é um prazer semana. estar consigo. Muito obrigado, boa semana. Foram então estes os temas hoje em análise no Espaço Opinião. Estamos de regresso na segunda-feira. Bom fim de semana.